Porque muitas pessoas falam comigo, juro, eu acho que é uma das coisas que eu mais ouço. Ai, Clara, mas eu não tô pronta. Ou pronto, né? Ai, Clara, eu não sei o suficiente. Ai, Clara, eu acho que eu preciso estudar mais. Enfim, vamos bater um papo sobre isso, porque de fato, isso é algo que para muitas pessoas. E isso é uma crença que nós temos, que nós precisamos estar prontos para nos comunicarmos bem, e isso não é verdade. Esse assunto, esse tema de hoje, é um tema que mexe muito comigo, porque eu tô cansada mesmo de ver pessoas boas, competentes, com bastante conhecimento, guardando esse conhecimento para si, não porque é egoísta, não porque enfim, porque ela não se acha pronta, não porque não tem outras pessoas para ela compartilhar, entende? E o primeiro ponto que eu quero conversar com você é sobre esse mito do estar pronto, sabe? Eu acho que, não sei se foi a nossa geração, não sei de onde vem isso, mas por algum motivo nos falaram que um dia nós estaríamos prontos. Eu sou da época do Pica-Pau, desenho animado. Eu não sei se vocês já viram. Eu me lembro mais especificamente, que ele estava no deserto e lá de longe ele viu água. E aí ele viu a água e nossa, ele estava lá todo cansado, né, no deserto, todo suando. Aí ele foi até a água, pulou de cabeça e não tinha água, gente. Ele foi direto no chão, bateu de cara no chão. O que era aquela água? O que foi aquela água que ele tá vendo? Aquela água era uma miragem. Miragem, gente, é um efeito físico que acontece, que existe, e porque a luz bate de tal jeito e faz parecer que tem um reflexo no chão e faz parecer que tem água. É um processo físico, né? Mas a gente pode falar também de uma alucinação, assim. E pra mim, esse estar pronto é como se fosse uma miragem. Eu não sei o que é estar pronto para você hoje na sua cabeça, mas quando você chegar lá e quando você souber o que você não sabe hoje você tá aqui no ponto A. E na sua cabeça falta saber alguma coisa para você poder passar para as pessoas, para você começar a comunicar, para você dar a sua opinião em uma reunião, para você expressar a sua ideia em uma roda de amigos, para você falar o que você pensa pro seu chefe, para você ensinar alguma coisa para alguém aqui na internet, fazer uma live. E você tá aqui e você, na sua cabeça, acha que você não está pronto porque talvez falte algum conhecimento para você. Só que quando você adquire esse conhecimento, é como se fosse uma miragem, porque aquele ponto ele não existe. Você chega lá e a impressão que você tem é que você não sabe mais do que você sabia. Mesmo você sabendo mais. Mas por que isso acontece? Porque quando você chega em um determinado nível, que você aprende, adquire mais conhecimento, você aprende que você não sabe um monte de outras coisas. Então, gente, pra mim, esse estar pronto, porque eu não sei o suficiente, esse é um dos pontos, tá? Eu nunca estou pronto, eu preciso adquirir mais conhecimento. Pra mim é igual essa miragem. Você chega lá e você vê que não tinha um ponto específico que você ia pegar aquelas informações e pronto, agora eu já estou pronta para dar minha opinião, para compartilhar uma ideia, para fazer uma live, para fazer uma palestra. Primeiro ponto que eu quero que vocês saibam e que vocês guardem, gente, porque isso é muito importante, você sempre não vai saber alguma coisa. Então, se o que está te paralisando hoje, vamos supor, imagina você em uma reunião, e aí alguém fala alguma coisa e você tem uma ideia, você tem uma opinião sobre aquilo, mas você se cala. Porque na sua cabeça você tem um diálogo interno assim, ai meu Deus, e se o que eu for falar estiver errado? Ai, eu nem sei disso direito, ai, bobagem isso que eu vou falar. E aí tem vários pontos negativos sobre essa sua atitude, a primeira delas é porque você deixa de contribuir, mas vamos falar especificamente sobre o estar pronto, né? Sobre quem sou eu para falar isso. Eu não estou pronto aqui nesse momento. Então, quando você tem esse pensamento, você deixa de compartilhar, deixa de ser visto como uma pessoa que quer compartilhar, que pode compartilhar e que acredita em si mesma. E muito do que a maior parte do motivo pelo qual nós não compartilhamos, nós não comunicamos aquilo que nós pensamos, ou e até ação também, tá? Muitas vezes as pessoas deixam de agir porque não se sentem prontas.
E o principal motivo disso é o medo, né, gente? Não tem como eu falar aqui de querer estar pronto sem falar de medo. Porque o que está por trás desse querer estar pronto é o medo. E, cara, a nossa mente, ela é tão louca, assim, nós somos seres humanos, né? Nosso cérebro de ser humano aqui é tão complexo e tão louco que nós nem sabemos do que nós temos medo. E que se a gente para pensar e refletir muitas vezes, a maioria desses medos não fazem sentido nenhum. Só que mesmo assim, eu me apego na desculpa de que eu não estou pronto para falar isso. Eu não estou pronto para fazer isso. Eu não estou pronto para ensinar para alguém. Eu não estou pronto para fazer uma live. E porque eu, muitas vezes, por não ter conhecimento. E eu me apego a essa desculpa. E aí eu me conto essa historinha, cara. Eu conto essa historinha pra minha própria mente. O que me paralisa é o meu medo. E aí, beleza, nem sei medo de quê, mas existem vários medos. Pode ser medo do julgamento, medo de não pertencer, medo de não ser bom o suficiente, medo de errar. E eu quero falar um pouquinho sobre esse medo de não ser bom o suficiente. O medo de não ser bom o suficiente, ele muitas vezes está atrelado com a vergonha, né? Então eu tenho vergonha porque eu não me considero suficiente. E, mais uma vez, eu vou trazer aquele exemplo da miragem que eu falei com vocês. Não existe o bom o suficiente. Sabe por quê? Porque na sua cabeça você nunca vai estar bom o suficiente. A sua busca, ela não deve ser eu quero ficar bom o suficiente. Porque você já é suficiente. Só que você nunca vai ficar bom o suficiente para sua mente, para sua... Por quê? Porque ela quer te manter parado. Então a sua busca não deve ser essa, porque você já é. O que você sabe, o que você pode compartilhar, já é suficiente para ensinar alguém, para contribuir com alguém, para agregar na vida de alguém. Então sempre tem alguém que não sabe aquilo que você sabe e que precisa saber. E que para ela é importante e relevante saber. Esses dias eu vi uma frase, eu não sei dizer para vocês de quem é, mas ela diz assim: se você não tem vergonha do primeiro produto, da primeira versão do produto que você lançou, é porque você lançou tarde demais. E essa frase foi legal porque era no momento que eu estava regravando o meu curso. Porque apesar de ter orgulho da primeira versão dele, no fundo eu sabia que ele poderia ser melhor, porque eu já tinha evoluído como pessoa. E aí eu pego, por exemplo, o Steve Jobs, né, que foi o iPhone aí, só existe por causa dele. Cara, como que era a primeira versão do iPhone? Não chega aos pés da última versão. Entende? E mesmo assim, tá, a última versão ele nem vivo tá mais, né? Mas a última versão que ele estava vivo. Você consegue perceber que ninguém tá bom o suficiente? Porque ao mesmo tempo, eu já sou o suficiente, mas por um outro lado, eu nunca vou chegar naquilo que eu me considero o suficiente. Porque sempre pode melhorar. Sempre vai existir alguém que sabe mais do que você em alguma coisa. Então, se você se apegar nisso, de eu não estou pronto, você não vai sair do lugar. Cuidado com o medo que te paralisa, porque o que te paralisa não é você achar que não está pronto. Isso é a desculpa que nós nos contamos. E eu quero falar um pouquinho mais sobre esse medo. Olha que louco, o que é o medo, né? O medo, existe o medo real e o medo imaginário. O medo real é aquele que ameaça a minha sobrevivência. Mas nos dias de hoje, gente, é raro. Não é todo dia que a gente se depara com uma ameaça verdadeira, né? Então, o medo real, ele é importante porque ele me protege. É o medo real que me faz olhar para o lado e para o outro quando eu vou atravessar a rua. Ok, até então. Agora, a maioria dos nossos medos, eles são imaginários. E o que é o medo imaginário? É uma projeção de um futuro que eu nem sei o que vai acontecer. E aí eu começo a contar histórias para minha mente. E, gente, isso é tão louco, porque a gente nunca vai saber do futuro. Nunca. Nós nunca vamos saber do futuro. Mas nós projetamos de forma negativa. Olha só, a minha cachorra, ela tá com 9 anos
E de uma semana pra cá, ela tá bem estranha e tudo. E hoje, aí a gente levou ela no veterinário na semana passada. E hoje, ela ficou muito estranha de manhã. Eu olhei pra caminha dela, ela tava assim, muito parada. Aí eu imitando o cachorro aqui, né, gente? Só eu mesma. Ela tava assim, muito parada na caminha. E eu conheço ela, ela não é disso, ela não é uma cachorra quieta, ela é bem agitada. E aí eu chamei ela não se mexeu. Gente, foi em questões de segundos. Eu tava trocando de roupa, porque eu tinha acabado de sair do banho. E aí eu respirei e falei assim, cara, se ela morrer, eu não sei o que vai ser. Ai, aí eu já comecei a imaginar a minha cachorra morrendo. O meu olho, gente, 10 segundos. O meu olho encheu de água, encheu de lágrima. E aí eu fui lá nela, ela tá vivinha, tá super feliz já, tá, gente? Mas olha que louco, olha o que a nossa mente é capaz de fazer. Então, todos esses sintomas que você sente de insegurança, mão tremendo quando vai falar em público, ou vai participar de uma reunião, ou a voz trêmula, tudo isso, ou dor de barriga. Gente, isso é a historinha que você se conta. E por que eu estou te falando isso? Porque a nossa mente ela é muito poderosa. E como nós não sabemos do futuro, nós nunca vamos prever o futuro, cara, a gente tem que ir com medo mesmo. Tá bom, talvez eu não esteja bom o suficiente, mas eu sou o suficiente com aquilo que eu sei. Então, o primeiro passo, gente, é você não precisa estar pronto para se comunicar bem, né? Eu quero que vocês entendam isso. E eu quero que vocês entendam que a primeira passo para você começar a se comunicar, mesmo não estando pronto, porque nós nunca vamos estar prontos, esse negócio de estar pronto não existe, tá? Isso não existe, nós nunca vamos estar prontos. E começa na nossa mente, começa em trabalhar quais são as histórias que você se conta para você mesmo. Como que você percebe alguma situação, uma mesma situação, gente, ó, imagina você em uma reunião de trabalho com algumas pessoas super importantes ali, hierarquicamente, e aí o teu chefe, ou o chefe do teu chefe, te pergunta alguma coisa. Essa mesma situação, para algumas pessoas, é uma grande oportunidade, aquela pessoa enxerga essa situação como uma grande oportunidade, e essa mesma situação para outras pessoas, essas outras pessoas enxergam essa situação como um horror. Falar, ai, não acredito que me perguntou. É a mesma situação. O que nós precisamos fazer é trabalhar a nossa mente para sempre enxergar esse tipo de situação como uma oportunidade. Uma oportunidade de me mostrar, uma oportunidade de compartilhar aquilo que eu sei, uma oportunidade de contribuir para o próximo. E mesmo que aquilo que eu sei, naquele momento, vamos supor que não seja nada muito além do que aquelas pessoas que estão ali. Às vezes eu lembrei aquelas pessoas de alguma coisa que elas não tinham lembrado. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, às vezes eu falo coisas que muitos de vocês já ouviram falar, que talvez não seja a primeira vez que você esteja ouvindo. Inclusive, se você já participou de outras lives minhas, às vezes eu reforço a mesma coisa, bato na mesma tecla. Só que isso não significa que não seja algo de valor, porque você já sabia. Isso continua sendo de valor porque te lembrou, reforçou algo que você já sabia. Então, gente, não existe o estar pronto, tá?